saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. E para não perdermos tempo, vou pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias no livro de Lucas, doutor e evangelista Lucas. Vamos falar do Evangelho de Jesus. Aleluia. Muitos dizem, né? Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, mas não. Evangelho de Jesus. Amém. Foram apenas escritores usados para testemunhar o Evangelho de Jesus. Amém. Lucas 15, a partir do versículo 11, uma passagem bastante conhecida, né? Uma passagem que me identifica muito. Eu já falei isso em todo lugar que eu já passei. E gosto de frisar essa parábola, né? Parábola do filho pródigo, parábola os irmãos, eu creio que os irmãos aqui já sabem, né? Parábola é uma forma que Deus e Jesus Cristo usava para pregar a palavra de Deus mais fácil, de maneira que nós possamos entender mais fácil, né? Que Jesus Cristo usava em quase todas as suas pregações parábolas para despertar o entendimento do povo. Então, parábola, muitas das vezes, quando as pessoas falam parábola, não são fatos que aconteceu, mas são narrativas usadas por Jesus para pregar o Evangelho de Cristo. Tá bom? Vou ler alguns versículos porque a parábola ela é comprida. Versículo 11, começando. Existe ele. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: pai, me dá a parte da sua herança, dos bens que eu tenho direito. E o pai dividiu a parte e o deu. Poucos dias depois, o mais jovem, ajuntando tudo, partiu para a terra distante e desperdiçou todos os seus bens com uma vida desoneira. Mais à frente, pulando para o versículo 17, vai estar escrito: e ele, caindo em si, disse: quanto servo de teu pai tem pão suficiente e de sobra aqui, e eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e falarei a ele: pai, pequei contra o céu perante a ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos. Levantando ele, foi para o seu pai, mas ele estava ainda longe do seu caminho. O seu pai viu e teve compaixão, e correndo-lhe, lançou-lhe um beijo no seu pescoço. Versículo 24 está escrito assim: porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha
começaram a se alegrar. E nos dois versículos final da parábola, o versículo 31 e o versículo 32 diz assim: E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijamos, porque o teu irmão estava morto e agora vive novamente. Tinha te perdido e agora foi achado. A igreja pode se sentar. Irmão, toda vez que eu leio, que eu ouço alguém falando nessa palavra, eu paro, penso e me passo em cima na cabeça. Parábola é aquilo que, como eu falei, narrativas contadas que não aconteceram de fato, mas em algum momento de nossa vida você vai sempre ter uma pessoa que já viveu essa parábola em vida. E vocês aqui vão ter o testemunho do Obreiro Bruno, que foi um filho pródigo na mão do Senhor. Não me arrependo, não fico frustrado, né? E eu me alegro de ter conseguido falar alguns desses versículos para, né? Seja de novo como teu filho, como teu servo, e aqui estou. A parábola do filho pródigo vai nos relatar que eram dois filhos. E, teoricamente, sabemos que eles eram ricos, né? O pai deles era muito rico. Tinha fazenda com fartura, com riqueza, com rebanhos, muitas coisas eles tinham em favor deles. Não tinham questionamento nenhum. E aquele filho mais velho, lendo a parábola toda, a gente vai ver que aquele filho mais velho, ele sempre foi dedicado às coisas da fazenda. Ele sempre foi um filho que cumprisse o dever ali, tomando conta daquele todo rebanho, enquanto o filho mais novo, como em quase todas as famílias tem sempre aquele que só quer brincadeira. Tem sempre aquele que só quer diversão. E aquele homem saiu ali da presença do seu pai, saiu ali e foi querer experimentar coisas que não tinha experimentado antes. Ele estava cansado. Creio eu que ele estava cansado daquela vida de que acordar, tomar conta da fazenda do pai, ajudar o pai. Ele não queria, ele queria diversão a mais, ele queria algo mais. E ele se desviou. Se desviou da onde? Se desviou da presença do pai. Ele não simplesmente saiu de casa. Ele pediu a filha. Ele pediu uma parte da quantia financeira da sua família. Pegou essa parte financeira, saiu, foi aproveitar a vida. Mas uma coisa, meu irmão, eu e você sabemos de cor. É o seguinte: tudo que nós temos aqui, dentro da casa de Deus, na presença de Deus, é algo longo, é algo que dura eternamente. A gente talvez não perceba o quão valioso é estar dentro do mar, orando e agradecendo, adorando o nome do nosso Deus e Salvador, valorizando
cada gota de sangue derramado na cruz por nós. Nós não fazemos dimensões do valor que é isso. E às vezes, muitas das vezes, queremos aproveitar algo que lá fora sabemos que é o quê? Passageiro, momentâneo, apenas uma curtição, como dizem agora. Teoricamente, se a gente for parar para ler no dicionário o que é curtir, nós ficamos de boca aberta e nunca mais falaremos que vamos curtir a vida. O que curtir é quando no abatedouro, numa fazenda, os homens que trabalham nessa área falam, vamos curtir certa carne. Eles pegam a carne e espancam ela com vontade. Para quê? Para amaciar a carne antes de passar no processo para botar para vender. Então, curtir é da linhagem de bater, espancar. Quando falamos que iremos curtir nossa vida, estamos falando que estamos batendo, espancando, maltratando nossa própria vida. É detalhe que às vezes falamos sem pensar, mas acabamos nos colocando em brechas, na qual o inimigo está sempre pronto a aproveitar ela. Porque ele só precisa de uma brecha. Ele não dorme. Ele fica ao nosso derredor, odiando, bradando como um leão, esperando a oportunidade. Mas se nós não demos essa brechazinha, a procura dele vai ser em vão. Porque eu estava contando essa semana uma pessoa. Ele não é cristão, essa pessoa, mas ele frequenta a igreja. E eu falei com ele, olha, na nossa vida só acontece coisa se Deus permitir. Não tem essa. Aconteceu tudo na vida de Jó, mas tudo foi permissão de Deus. Em momento algum, Jó deu voz, deu clamor ao inimigo. Não, ele falava, não vi ao mundo, não voltarei, engrandecido seja o nome de Deus. Ele sabia que Deus estava permitindo passar pela vida ali. Então hoje, Deus permite nós passar por certas situações. Nessa parábola nós vamos entender que ali houve uma permissão de Deus. Nessa parábola, Deus permitiu aquele jovem sair, experimentar o mundo, para que ele pudesse ver, sentir na pele a dor de como é viver fora, de como é viver longe da presença de Deus. Eu quero contar junto com essa parábola um testemunho da minha vida para os irmãos que se encaixa, perfeitamente nessa parábola. Eu hoje tenho 31 anos. Eu sou de berço evangélico. Desde pequeno eu era levado por minha tia, minha avó, Minha avó, se eu tivesse demorado a buscar o evangelho, tá? Minha avó não era evangélica. Minha avó, eu acredito que Deus fez todo o processo para trabalhar na vida dela, porque eu creio que ela morreu em Cristo, morreu em salvação, mas ela foi aceitar Jesus
perto da sua sepultura, né? Anos antes, mas ela passou uma vida toda de batalha e muita crítica no Evangelho. E minha tia sempre foi mulher de fé, sempre acreditava que eu podia crescer, e aí eu fui evangélico de Deus. Ia, se não andava, né? Não andava, então eu ia acompanhar, né? Ele me levava, até que eu comecei a andar depois do tempo. E aí, continuei caminhando minhas próprias perninhas, fui caminhando, fui conduzindo, eu fui conhecendo as coisas de Deus. Mas eu cheguei num ponto de vida de que eu já não me sentia mais dependente da minha tia, da minha avó, do meu pai. Já andar, já caminhar. E chegou um ponto da minha vida que eu achei que eu podia viver longe de Deus. Chegou um ponto da minha vida que eu falei, poxa, tenho 17 anos, já tenho meu salário, já era filho, não preciso mais ficar indo para a igreja, não preciso mais ficar dependendo das minhas filhas. Eu vou viver sozinho, vou curtir minha vida, né? Cheguei ao ponto de falar que eu ia curtir minha vida. E fui sair da igreja, conheci pessoas diferentes, conheci pessoas novas, né? Me envolvi no meio de coisas que nem condiz, né? Vou reduzir aqui de certa forma, né? Obrigado. Então, o que aconteceu? Eu quis nesse momento, eu quis sair, eu quis experimentar coisas novas, experimentar algo novo. E eu, ali, no meio de conhecer coisas novas, eu olhei mais ou menos de 17 aos 21 anos, fazendo só besteira e mais besteira na minha vida. Porque, gente, nós sabemos que tudo aí fora é ilusão. Eu sempre gosto de falar essa coisa quando tem jovens por perto. Tudo nessa vida só é na presença de Deus. É passageiro, é ilusão. Nós te iludimos. E eu fui iludido de certo ponto. E até que eu cheguei ao ponto de eu precisar tomar um choque. Que eu vi, de certo ponto, a minha morte. E eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu chegava em casa, com situações da vez, muito mal, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e minha avó, né, acordada, me esperando. Aí eu, certa vez, eu acordei por volta de 10 e pouco, quase meio-dia, parei, fiquei sentado na cama e falei, será que é isso que eu quero para mim? Será que esse o valor que eu vou dar para minha avó, tanto batalhou comigo, quando eu nem andava, quando eu nem falava, meus pais tá recebendo notícia que eu estou andando com isso, estou andando com aquilo, estou no meio disso, estou no meio daquilo. Será que é esse o caminho que eu quero seguir na minha vida? E eu fiz ali
o que estava escrito aqui nessa parábola, no versículo 18, aonde diz: levantar-me-ei e irei para o meu pai. Nessa parábola, esse é o versículo que mais chama a minha atenção. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, porque, irmão, de fato, acontece uma coisa. É diferente. O levantar-me-ei e irei para o meu pai é diferente da gente levantar e vir à igreja. Sabe por quê? Que vir à igreja a gente vem simultaneamente. A gente sabe que, querendo ou não, eu e você, depois que pega uma certa comunhão com Deus, nós temos esse compromisso de estar na hora de todo de tudo. Mas o levantar-se nele e vir para o meu pai é quando você está lá fora, onde ninguém mais acredita em você, onde está todo mundo falando: ih, esse daí já era, ih, esse daí não tem mais jeito, agora só está morrendo, está se misturando com um pouco, farelo, fome. Eu ouvi muitas vezes falar isso pro meu pai: ó, meu filho tá na garupa de fulano, tá andando com cigano, vai tá morrendo lá dentro. Meu filho tá tocando de DJ, não sei aonde. Eu falei: gente, meu papai, como que eu alguém tá? Ué, é porque a notícia não chega da maneira certa nunca, mas sempre vai aumentar. Mas porque eu cheguei ao ponto de falar: pai, me ajoelhar e falar: pai, me conserta. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver essa porra. Eu não quero mais ver minha avó sofrendo. Minha madrinha está acordando para trabalhar às 4 da manhã e eu chegando em casa. Ela ia trabalhar para sustentar nossa casa e eu chegando em casa, porque a minha adolescência toda, minha juventude, eu morei com minha madrinha e com minha avó. Então, minha madrinha sempre foi a provedora do lar lá. Até eu consegui minha aposentadoria com meus 17 anos, dou graças à família que eu tive, ao ensinamento que eu tive, que mesmo eu nesse período ruim, nunca viraram as portas para mim, sempre tentando me trazer de volta, mesmo não sendo eles cristãos. Porque minha madrinha ainda não é liberta, né? Minha avó não era frequente na casa de Deus, mas mesmo assim, minha avó chegou ao ponto de me falar: filho, eu nunca mais vou reclamar que você passa a semana toda indo para a igreja, indo para a ensaio. Mas, por favor, filho, sai disso. Sai desse meio. Esse meio não é para você. E eu cheguei ao ponto de raciocinar: ei, eu estou praticamente comigo esse farelo de porco que se diz aqui no meio. Eu fui no ambiente uma vez, meu irmão, que era uma imundice total, e ali todo mundo suado, todo mundo numa ilusão mental, alucinado, e só de eu entrar naquele ambiente, eu já comecei a passar mal, porque foi a primeira vez que eu fui num ambiente fechado daquele, e o vapor da fumaça ali, a gente inalando aquele negócio.
nos deixava tão doido como quem estivesse usando. E aí eu passei mal, me senti mal. Cheguei em casa, mais uma vez refletindo. Ei, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Mas só chegou um ponto de eu botar meu joelho no sonho e falar, pai, me conserta. Eu preciso me consertar. Foi quando nesse meio eu conheci minha esposa. Eu comecei a pegar na igreja. Depois revelado na igreja na qual eu era, né? Porque eu estava frequentando aquela igreja. Eu não estava assim ainda. Porque nesse processo de eu estar tentando voltar para Deus, abriu-se uma igreja na porta da minha casa. Era para eu atravessar a rua. Igual esse portão aí da frente. Eu não tinha motivo de falar não, é Deus. Deus já estava me chamando de volta. Eu já estava querendo, mas faltava aquela força de dentro. E essa força veio com abrir da igreja nessa casa. E olha que eu participei. Eu ajudei aqueles irmãos, né? Ajudei aquele pastor. Eu passo por ele, cumprimento ele. É um grande amigo lá do meu pai congregava com ele já. E meu pai estava na obra, eu ia ajudar aquela obra, mesmo com minha dificuldade, mas eu ia carregar um carrinho, segurar mais carga para um, ajudar o outro ali, pintar uma coisa, pintar outra coisa, posicionar. Eu ajudei, participei da obra, mesmo não sendo daquela igreja. E aí eu fui entendendo que era Deus trabalhando na minha vida, me chamando de volta. E eu senti Deus, eu não tenho mais justificativa para não ir à casa do Senhor. Comecei a frequentar aquela igreja novamente, conheci minha esposa. Aí minha esposa já morava aqui no Brasil, e eu lá no Porto Rosa. E quando eu ia para lá, passar o final de semana comigo, eu levava ela, arrastava ela para a igreja. Íamos de culto, víamos para cá, íamos no culto, da onde a mãe dela congregava. Foi difícil, foi, não é fácil. Quem disse que Jesus falou que fazer a obra ia ser fácil? Mas eu precisei desse momento de olhar e falar, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra si. Me dê mais chance de ser chamado teu filho. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas estamos com a cabeça lá fora. Muitas das vezes a pessoa, eu creio que aqui não tem ninguém assim, mas tem muitas igrejas aí que estão cheias de pessoas com a mente lá fora, com a mente vazia. Porque não se voltou para o Pai, e sim se voltou somente por tempo. Só é frequentador de tempo, mas não se entregou de corpo e alma ao Pai. O Pai só trabalha na nossa vida, quando a gente se entrega de corpo e alma para Ele. Sabe por quê? Porque Ele não tem filho bastardo. Porque Ele não tem, né? Como diz, nós não estamos para com Ele como um padrasto, um filho adotivo, não. Nós somos filho legítimo. Nós somos herdeiros de uma grande bênção celestial que está por vir. Só vamos usufruir dela, dessa herança que nós temos ao nosso favor
acabamos de usufruir dela, vamos partindo dessa uma nova vida na volta de Cristo. Mas por enquanto nós temos que estar aqui contemplando, glorificando e adorando o nome dele. E falando o máximo do nome dele para aqueles que estão lá fora, para que eles possam também falar como nós falamos um dia, levantar a joelho dele para o meu Pai. E eu entendo nessa palavra de que existiu um momento chave para toda mudança. E tinha um Pai que ali estava preparado. Tinha um Pai que estava esperando há tempo, aflito, ansioso pela volta de seu filho. Eu creio que todo mundo que sai, que se desvia, Deus fica assim, esperando o momento de voltar, para dar uma fé. Porque lá fora, é como nessa parábola diz, né, meu pastor? Lá fora nós somos pessoas mortas. Nós somos pessoas espiritualmente mortas, sem vida. E quando ele fala para o irmão desse jovem, seu irmão estava morto e reviveu. Seu irmão estava perdido e foi achado. Nós temos que entender essa parte como a parte espiritual da coisa. Aí fora, nós não podemos olhar para esses jovens aí e olhar eles como uma pessoa ruim, mas olhar eles como pessoas que estão perdidas, que estão mortas espiritualmente. E Deus ainda pode dar uma chance. Deus quer dar uma chance. Deus quer mudar a vida. Mas isso independe dele. Porque em momento algum, nessa palavra, o pai saiu e foi procurar o filho. Porque Deus nos dá livre e espontânea vontade para eu e você fazer o que nós quisermos de nossa vida. Mas nós temos que entender ao ponto de que ele não vai sair para nos procurar, mas nós temos que nos voltar para ele. Senão, vamos acabar morrendo sem nossa salvação. E aí, não vai ser essa morte espiritual própria. E se a gente morrer fisicamente, sem o Espírito estar em comunhão, o nosso caminho será de eterno sofrimento e não de eterna glória. E não vamos aproveitar a grande levanta que nos espera. Irmão, até que vem falar comigo por essa mensagem, por essa palavra. Portanto, entender sempre que se está difícil para nós que estamos nesse Deus, imagina para quem está lá. Se a vida hoje é difícil, passamos por tribulações com luta, às vezes situações turbias, igual o pastor e a missionária Maria sabem da escola. Eu passei recentemente 15 dias sem luz elétrica. Grave isso. Às vezes eu passava a noite abandonando minha filha, porque ela tinha que dormir para ter força para acordar de manhã e ir para o colégio cedo. E eu ali buscava ele de força da onde não tinha. Aí está abandonando ela. E chegava a um ponto
meu corpo físico ainda não aguentava mais. E eu não deixava levar no colo. Mas eu entendi que aquilo era um processo que eu precisava passar. E eu passei. Amém. Glória a Deus. Não ia ficando a doida todo tempo. Amém. Glória a E eu Deus. passei, não deixando de faltar nenhum culto. Por causa da falta de luz. O que, meu irmão? A honra, a glória, ela é eterna. Mas nós só vamos poder fruir disso tudo quando nós subirmos. Porque por enquanto que nós estivermos aqui, nós vamos ter que pelejar, É verdade. batalhar e viver como terrestre. Porque por mais que nós sejamos como eleitos, separados, escolhidos de Deus, Aleluia. nós estamos hoje de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Então, tudo que passamos, nós temos que passar aqui na terra. E eu agradeço minha oportunidade